Agora a gente classifica o que é mistura em homogênea e heterogênea. Então, agora a gente não está falando mais de substância pura, a gente está falando da soma de substâncias puras para provocar, formar uma mistura. Então, aqui, ó, o que ocorreu lá no laboratório, água com sal e água com açúcar, claro, vocês não fizeram caramelo no laboratório, caramelo mesmo, que a gente usa em doce para fazer pirulito, enfim. Até ficou um cheiro de caramelo em algumas turmas, mas a gente não fez o caramelo porque vai muito mais açúcar do que a gente estava colocando lá. Mas quando a gente tem esse ponto bonito aqui da imagem, com certeza é uma mistura homogênea, porque está tudo distribuído por igual. Porque misturas homogêneas elas sempre vão apresentar esse aspecto uniforme e os seus componentes eles não são identificados separados. A gente não separa a água do açúcar aqui, é uma coisa só. Mesmo se a gente colocar um pedacinho de caramelo no microscópio, a gente não vê o que é água e o que é açúcar, a gente vê uma coisa só, tá bom? Por isso que aqui é uma mistura homogênea. A água que a gente bebe, essa minalba aqui, deve ser minalba, eu acho, hein? A água mineral, ela parece ser água pura, mas não é, tá? Olha o rótulo dela indicando a composição química. Olha quantos elementos, quantos componentes dessa mistura surgem aqui, tá? Então, só que a gente não identifica tudo isso só de olhar mesmo que a gente coloque no microscópio. Então, com certeza é uma mistura homogênea, tá? De todos esses minerais que aparecem listados no rótulo da garrafinha. Chocante, né? É uma mistura, não é pura. Que mais? Ligas metálicas, misturas homogêneas. Seguinte, um dos principais materiais utilizados na fabricação de aviões é o aço. O aço, a gente não retira ele da natureza puro. Não, ele é uma mistura de outros materiais, de outros metais retirados da natureza, formando uma liga metálica, que é uma mistura homogênea, e aí a gente tem ele para ser usado em qualquer tipo de transporte que precisa ser super resistente, aguentar pressão e diferentes pressões e tudo mais. Se descobriu que essa mistura ela torna o material super resistente. Quem mais? O latão que compõe vários instrumentos musicais, como esse saxofone, é uma liga metálica, é uma mistura homogênea de vários metais retirados da natureza. Ele não é retirado diretamente, o latão, tá? Da natureza. O bronze da medalhinha de terceiro lugar, o bronze também é uma liga metálica, uma mistura homogênea. Certo. Deixa eu me mudar aqui de lugar. Seguinte. E o que é então heterogênea? Hetero é de diferente. Significa que a gente consegue ver bem os diferentes componentes dessa mistura, que pode ser formada por 2 ou mais componentes. Não são só 2, a gente pode ter, como nessa imagem B, 3 componentes, tá? Ou, por exemplo, o sangue, nosso sangue, que corre pelas veias. Ele tem no microscópio, em imagens assim que a gente consegue ver bem os componentes, glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas, anticorpos, enfim, ela pode ser uma mistura com vários componentes, tá bom? E a gente não vê a olho nu, mas vê esses componentes quando a gente tem a possibilidade de ver um aumento da imagem como essa aqui, que eu tô com a flechinha em cima. E aí a gente vê que é uma mistura heterogênea, na verdade. O nosso leite. Vocês leram o texto que eu deixei para vocês de atividade, tarefa complementar, sobre a ebulição do leite e por que ela é diferente da água? Quem não leu, perdeu uma oportunidade aqui de já saber que o leite é uma mistura
e uma mistura também heterogênea, que quando a gente coloca num aumento assim grande, como nessa imagem, no microscópio, por exemplo, a gente consegue identificar os seus componentes, mesmo que a olho nu pareça ser homogêneo. Por quê? Porque tem proteína, tem gordura, tem água, tem uma infinidade de coisas que no texto falava que acabava alterando ali a ebulição por causa desses diferentes componentes e forma aquela nata quando a gente está fervendo o leite, aquela camadinha de nata por cima, que é composta ali de proteína, gordura, que atrapalha um pouco a parte líquida, que tem bastante água, de ir escapando na forma de gás na hora que a gente está fervendo o leite, e por isso que a ebulição do leite é diferente da água, e se a gente não tomar cuidado, derrama todo no fogão quando a gente está fervendo e não vigia. Era o que o texto falava lá para vocês, um texto super curtinho. Não deixem de fazer as atividades complementares, tá? Seguinte, elas não são obrigatórias, porque vocês precisam de um mínimo de atividades para serem feitas e entregues, e tem as atividades para nota, mas é para fazer, galera, é para fazer tudo. Eu não tenho total controle sobre o que vocês estão fazendo na casinha de vocês. Vai da responsabilidade de vocês de estarem o mais preparados e aprofundados possíveis nos conteúdos das videoaulas. E o jeito é fazendo todas as sugestões de atividades da professora. É isso, tá? Então a gente tinha esse texto bem legal. E aí, o que eu quero pontuar? Em uma mistura heterogênea, a gente pode chamar cada componente que eu consigo ver separado do outro, como aqui na água e óleo, de fase. E aí eu posso contar as fases. Então, na imagem A eu tenho duas fases. Na imagem B eu tenho duas, três fases. E assim por diante, tá bom? Propriedades de uma mistura. Como eu estava relembrando a aula de laboratório, agora fica mais fácil a gente entender que a mistura ela não se comporta como as substâncias puras que a compõem. Então, em A, eu tenho água e ovo. Lembra da dica? Se o ovo boiar, não é para usar ele porque ele está com gás dentro dele de uma reação química de um micro-organismo que pode ser prejudicial aí à sua saúde, hein? Então, dica da aula passada aí, sobre mudanças químicas, tá? Mas aqui eu tenho só água mesmo, um ovo bom para alimentar nós, fazer um bom omelete, ele afunda, é o normal. Se eu acrescento sal, agora eu tenho mistura de água e sal. Na letra C, eu não tenho mais água, tá? É uma mistura de água e sal. Como é uma mistura homogênea, parece a mesma coisa de A, mas não é. Teve o acréscimo aqui de um componente. E esse componente alterou o quê? A densidade da água. E agora o ovo, não é que ele está ruim não para o consumo, é que eu mudei a densidade da água, porque agora ela é uma mistura com sal. E aí o ovo se torna, porque eu aumentei a densidade da água colocando o sal, tá bom? É por isso. Quando a gente tem uma mistura homogênea líquida, a gente chama de solução. E na solução, quando a gente coloca algo seco, sólido, a gente chama de soluto, tá? Mas aos pouquinhos a gente vai trabalhando com esses nomes, vocês vão se acostumando, vai dar tudo certo, não se preocupe. Quem tá com o caderno aí, como eu pedi, anota. Outra mistura que muda muito as propriedades quando a gente altera
o estado físico da matéria que compõe, das matérias que compõem essa mistura. Água e óleo, o normal que a gente espera, e o que a gente tem quando a água está em forma sólida, gelo. A gente tem, não tem fases tão separadinhas. A gente tem essa outra mistura aqui, que eu consigo sim identificar onde está o meu gelo e onde está o meu óleo, mas eu mudei as características. E o gelo ele boia porque ele sólido, a organização das moléculas da água no sólido, ela provoca uma densidade menor. Pelo arranjo mesmo e pelos os espaços livres entre as moléculas, você tem uma densidade menor. Isso é um pouco confuso de entender, mas acreditem em mim, tá bom? E é uma evidência que o gelo está boiando, tá? Porque o normal é a água ser mais densa e afundar. É pela mudança física que eu tenho ela boiando aqui, tá bom? Podem observar isso em casa, fica aí sempre de sugestão para observar quando vocês tiverem os ingredientes, os comentários que a gente vai fazendo em aula, vocês fazerem de forma prática na casa de vocês e me mandem registros, tá? Quando fizerem. Beleza. Seguindo aqui. Fechamos a nossa aula, olha só, até achei que tinha mais alguma coisa. Fechamos a nossa aula, olha só que maravilha. Então, ó, galera, até a próxima. A gente se vê na próxima aula. Beijos para vocês.